Boa noite, amada igreja do Senhor. Boa noite. Desculpa, eu tenho batismo, estava sem som. Boa noite a todo visitante também, que está nos dando a honra de sua visita. Boa noite ao internauta que interage conosco. Depois de termos participado de tão lindos louvores, de tão linda ministração, eis que estamos aqui agora para juntos ministrarmos a palavra do Senhor. E a temática está posta e é: o Senhor zomba deles. O Senhor zomba deles. Então vamos com segurança estabelecermos esse momento de comunhão com a amada igreja do Senhor. Eu quero comparar 2 versículos e depois estaremos orando. Os Salmos 119, versículo 51. Está escrito assim: os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. Salmos 119, 5:1. E em Jeremias 20, verso 11, mas o Senhor está comigo minha letrinha. Mas o Senhor está comigo como o poderoso guerreiro. Por isso, tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo enganados ou envergonhados. E porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua, que jamais se esquecerá. Te bendizemos, Deus vivo, exaltado, glorificado. Seja glorioso o nome do Senhor, nesse momento introdutório, onde compartilhamos 2 passagens, para que a igreja e nós todos reflitamos a importância do que é o Senhor zombar deles. Deles quem? Daqueles que zombam do Senhor, daqueles que zombam da sua palavra. Obrigado pelo maravilhoso culto, pela internalização, comunhão, pela oração dos 5 minutos, pela linda e maravilhosa ministração, pelos lindos e maravilhosos louvores. E agora também capacita-nos para que tenhamos a mesma disposição de sermos por ti abençoados. Em nome de Jesus, amém. Então nós lemos 2 passagens da amada igreja, nas quais, em ambas, o Senhor retrata uma disposição mental reprovável contra os que adoram o Senhor. Na leitura dos Salmos 119, 51, os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. Perdão pela tosse, é acidental. Quase sempre. Muito bem, então reparem. Os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. Qual é a razão aqui do salmista explicitar que estava sendo zombado pelos soberbos? O fato dele, o salmista, não se afastar da palavra de Deus. E aqui também, em Jeremias 20, 11, mas o Senhor está comigo como poderoso guerreiro. Por isso, tropeçarão os perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados e, porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua, que jamais se esquecerá. A afronta que os zombadores levam a pique, levam a lume contra a igreja, essa afronta jamais será esquecida pelo Senhor. Essa afronta, essa zombaria, o Senhor jamais esquecerá. E perpetuamente Ele, o Senhor, vingará essa afronta feita ao seu povo, no sentido de ser o povo odiado por adorar a Deus. Essa palavra, então, nos coloca
dois pontos que se contraditam, no sentido de que ambos os pontos afrontam, zombam os que adoram o Senhor. Então, obviamente, eles são inimigos de Deus, seja eles empresários, sejam eles homens da lei, sejam eles quaisquer que forem. Muito bem. Então, nesse momento, nós damos início a essa expectativa linda, o Senhor zomba deles. Eu pediria que nessa noite o nosso presbítero Luciano Gonçalves nos pudesse ler um salmo muito conhecido, que é o salmo de número 2, versículos de 1 a 4. Salmos 2, de 1 a 4. Glória a Deus. Por que te enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as tuas algemas. Ri-te aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Oh, glórias! Muito bem lido pelo nosso presbítero amado. Você perceba aí que o Senhor começa fazendo uma indagação, um questionamento sobre o porquê dos gentios, no caso pagãos, idólatras, os que desconhecem o Senhor, zombarem dele. Então, já muito bem lido, muito explicitado pelo nosso presbítero Luciano Gonçalves, nós nos atemos então a essa visão. Luciano, mais uma vez, meu guerreiro, por gentileza, por gentileza. Por que te enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os teus laços e sacudamos de nós das tuas algemas. Ri-te aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Oh, glórias a Deus. Então, todos os reis, príncipes que se levantam contra o Senhor e seu ungido, entenda que toda monarquia, obviamente, existe, às vezes tem monarquias que diferem, como a da Inglaterra, como da Jordânia e outras, onde existe um rei, um príncipe, às vezes só um rei, às vezes só um príncipe. Então aqui, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Nós já uma vez, em certa ocasião, ministrando essa palavra de que o Senhor ri daqueles que conspiram contra ele, de que o Senhor ri daqueles que dizem: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Que algemas? Algemas da justiça, algemas da verdade, algemas da fidelidade, algemas de Deus que naturalmente pegam o homem e ai dele, homem, ser humano, ser criado, que quiser zombar de Deus, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. É um ledo engano o ser humano, qualquer que seja a autoridade, pensar que possa livrar-se do Senhor. Nessa noite também, nós queremos enfocar um ângulo de Abacuque. Abacuque, capítulo 2, no Velho Testamento, já bem próximo aqui de Zacarias, Ageu, tá bom, amados? Abacuque fica entre Naum e Ageu. Abacuque, capítulo 2, e nós vamos fazer aqui uma leitura para que você entenda uma visão profética que está para cumprir-se no tempo determinado. Por isso eu peço que nos leia Abacuque 2, de 2 a 5. Está conosco o nosso amado Renê, nessa versão? Tem é outra versão, então só um minutinho, Renê, só para que nós como igreja possamos acompanhar. Então o Jussivaldo está com a nossa versão? Amém. Então o Jussivaldo, o nosso amado Jussivaldo, nos lê, só por essa questão, tá, amados? Não tem nada contra nenhuma versão, todas são maravilhosas. Abacuque 2, versículos de 2 ao 5. Para que possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado.
mas apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Assim como o vinho é enganoso, tão pouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Muito obrigado, guerreiro Josivaldo. Obrigado por essa leitura. Veja bem, no versículo 2, para que nós possamos coordenar bem, o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa, corre